Se a gente não tiver a sacada, não tiver aquela malandragem, a gente entra numa bolha e não consegue mais sair dela, ou às vezes nem percebe, né. Daqui a pouco a gente está querendo coisas que na verdade não foi a gente que realmente quer, né, enfim, que gostaria de ter ou realmente a necessidade. É porque aquilo ali foi sendo indiretamente, né, através da semiótica, de uma série de outros elementos ali no dia a dia, foi sendo induzido até te convencer o seu inconsciente de que você precisa daquilo. Oi, Tamires, bom dia, tudo bem? Você aceitaria o convite de ser entrevistada para um projeto que eu estou realizando junto com uma amiga minha? Ele é um projeto que está buscando coleta de dados e opiniões e informativos sobre o uso excessivo do celular e como isso tem, de uma certa forma, interferido na vida das pessoas, né? De uma forma direta e indireta. A sua colaboração para a gente seria muito importante. Bom dia, Yasmin, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bacana o projeto, a pesquisa, super necessário, né, para esses tempos, não só, né, mas principalmente. E fico feliz de poder colaborar, com certeza. Sou Tamires Santana, sou profissional da comunicação, multimídia, produção cultural e atualmente também estudante de pedagogia e estudando também a área de pós-graduação, né, em ensino à distância. Então, a parte de educação, de tecnologia é algo que há algum tempo eu estou observando, né? E nessa pandemia, o meu olhar acentuou mais ainda. Eu sou mãe de um menino de 11 anos e do começo da pandemia, né, até agora, a relação ficou muito diferente, conflitosa, e um dos principais motivos é justamente o excesso do uso do celular, dos jogos, enfim, dos conteúdos digitais. A gente até hoje está tendo muitos conflitos, né, pessoais por conta disso. Ainda que eu seja mãe, eu sempre tento dialogar, explicar, contextualizar, conversar. É a visão do construtivismo, né? Não sou muito adepta à educação que impõe, que por mais que a gente precise colocar regras, né? Cada um tem o seu papel, cumpre o seu papel. No meu caso, eu como mãe, mas eu sempre tento explicar e dialogar, porque eu acredito que esse não vai ser um problema só da nossa era, vai ser algo que, se a gente não souber lidar, isso daí vai perpetuar por longos anos. Então, a primeira coisa que eu particularmente senti foi uma, uma ansiedade, né? Não digo que é uma sensação de estar perdendo algo, porque na verdade o meu sentimento, como eu trabalho com comunicação, ou seja, eu estou a todo momento exposta à mídia, a minha sensação é de querer se livrar da,
dos aparelhos, dos equipamentos, desse espaço cibernético, né, dessa cultura digital. Então, mas, né, enfim, eu trabalho e aí o que que eu senti muito, me senti muito acuada, me senti muito pressionada com o mun com a tecnologia. Eu não consegui me ver livre dela, né. Hoje eu me deparei, inclusive, que eu não tenho relógio em casa, né, ou seja, o despertador, o relógio manual, né, que na minha época a gente tinha um despertador baratinho, tal. Hoje em dia até para você encontrar, dependendo do lugar, você tem que dar mais uma andada, né, não tá tão disponível. Por quê? Porque tá tudo ali na mão, no celular. Então, isso faz com que a gente não desligue, não desconecte de maneira alguma. Por mais que eu, porventura, à noite, eu tenho esse costume, desconecto o meu Wi-Fi, mas o meu celular tá ligado. E aí, com esse aumento de fluxo da necessidade de se comunicar pelas redes, né, pela internet, aí mais ainda. Então, eu me senti muito sufocada, me senti muito acorrentada com o sistema de comunicação, né? E particularmente isso afetou em alguns momentos o meu sono. Eu fiquei muito ansiosa, eu tive dificuldade às vezes de dormir, né, de ter um sono profundo, um sono mais saudável. Isso eu senti diretamente. E enquanto mãe, eu percebo muito a falta de atenção, a dificuldade de foco. Meu filho já tinha isso, e aí nesse período de pandemia, nossa, avacalhou tudo. Então, para você ter uma ideia, antes ele ainda conseguia ler um livro, agora nem um livro mais ele consegue focar e ler, né? Sem achar que é chato, enfim, porque tem aquela necessidade do movimento, necessidade de estar interagindo de várias maneiras ali com os recursos tecnológicos. Então, isso eu senti muito e eu acho que essa geração vai perder muito com isso, né? Mas também não tem a parte só ruim, eu também percebo que, enquanto mãe, eu percebo que ele está tentando estar sempre conectado com os amigos, né, no caso da escola, mesmo com a distância. Percebo que ele está pesquisando mais, está ficando um pouco mais safo com algumas informações que ele assiste. Claro que isso não tem a ver só com o que os aplicativos, com o que a internet oferece. Isso vai muito também das conversas, vai muito também da criação, né? Mas eu percebo que já tem um pouco disso desperto nele. Abortei a notificação do celular e eu mantenho até agora. Então, por exemplo, notificação de WhatsApp, notificação de Facebook, notificação das redes sociais e até de alguns portais de notícia, eu até hoje não ativei. Algumas outras coisas apenas, porque faz parte, às vezes a família mesmo manda alguma informação, tal. Então tem algumas coisas que a gente checa com certa frequência por conta desse vínculo, né, mas não porque vai estar atrás da informação ou tem essa necessidade de receber informação instantaneamente. Bom, um outro ponto que fez com que eu também desabilitasse essa essa função de receber as notificações, né, instantaneamente, foi um documentário que lançou na Netflix, eu havia assistido, que se chama Dilema das Redes, e que trata sobre essa questão da
da relação, né, com as grandes corporações mundiais, com os nossos dados. E aí dentro desse contexto, e aí não é só no documentário, né, mas em outras reportagens, em outras informações que eu acessei, a gente tá numa crescente do número de roubo de dados. Essa necessidade de monitoramento também das redes sociais para impulsionar a gente para consumir. Então, se a gente fazer um teste bem básico, a gente vai perceber isso. Então, se você está procurando porventura um produto, por exemplo, um monitor, né? Nesse período eu tive que fazer alguns investimentos com relação ao equipamento para dar conta do fluxo de trabalho, né? Enfim, investir um pouco mais nessa parte de infraestrutura. Então, se você está procurando, por exemplo, o preço de um monitor, pronto, aquilo ali caiu no algoritmo, caiu no conhecimento desse sistema, né, que inclusive está incluso as redes sociais, e aí vai toda hora aparecer um pop-up, toda hora vai aparecer um anúncio, toda hora vai te induzir para que você consuma e efetive uma compra. Quanto ao uso ético e responsável das mídias, é importante a gente refletir, primeiramente, qual é a qualidade da informação que chega até nós, né? Então, normalmente a gente tem uma comunicação que embute o medo, uma sensação de emergência e induz para o consumo, né? Ou seja, o consumo de bens materiais ou o consumo de uma ideologia especificamente. Então, eu acredito que usar a mídia de forma responsável, tanto para quem produz quanto para quem vai consumir, é primeiramente não ser uma ferramenta para induzir unicamente ao consumo. Mas a gente ainda está ali cercado, está dentro de uma bolha onde o povão mesmo, a galera mesmo, assim, que a gente convive, não entendeu ainda de que não precisa ser assim. Que ser responsável para quem produz, né, a mídia, para quem está ali na produção e para quem também consome, é começar a consumir e produzir materiais que tragam a solução. Trazer exemplos de trabalhos, de projetos, de ações que talvez trabalhe com um discurso, uma educação antirracista, enfim, trazer a explicação. Tem uma visão mais, não sei se é a palavra, mais espiritual da coisa, né? Quando eu penso no outro, eu não penso no outro como o concorrente, enfim, como, sei lá, alguém fora. Eu penso como alguém que está ali construindo junto e que se todo mundo tivesse desperto, o mundo seria muito melhor. Apesar de soar como utópico, mas eu acredito que é possível. Olá, querido ouvinte. Bom, neste episódio nós contamos com a colaboração da queridíssima Tamires Santana, uma designer incrível que nos contou um pouco do seu repertório, tanto como mãe, quanto uma profissional da área da comunicação. No próximo episódio, a gente vai ouvir alguns relatos e vamos tentar trazer algumas respostas que são baseadas na nossa pesquisa. E olha, você que ainda não acessou o nosso aplicativo, vai lá na Play Store ou no iOS e acesse lá. Pare de Rolar, um aplicativo sobre conscientização, e você ainda pega de cara algumas ilustrações feitas propriamente para esta campanha. Agradeço muito que você esteja nos acompanhando e estamos aí para te ouvir também.
Um grande abraço e não se esqueça, pare de rolar.